Então, boa noite a todos. É uma honra estar aqui pela primeira vez na Casa Chico Xavier. É uma honra estar aqui hoje pela primeira vez na Casa Chico Xavier, nessa oportunidade de conversarmos sobre um assunto tão importante que é a justiça das aflições, cujo conteúdo fundamental está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos procurar, em termos de aprofundamento, entender a importância desse tema, principalmente para os dias em que nós estamos vivendo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ele como sendo das obras básicas que fazem a codificação, aquela que tem uma importância singular. Nós lembramos que na primeira vez que Francisco Cândido Xavier teve a oportunidade de folhear o Evangelho segundo o Espiritismo, ele percebeu uma nítida recordação de cada capítulo que compunha a obra. Esse assunto que nós estamos tratando hoje, ele se encontra no capítulo 5, que é aquele chamado Bem-aventurados os aflitos. E como estávamos dizendo, para Chico, ler ou folhear o Evangelho era recordar-se de todo aquele conteúdo. E nós espíritas somos chamados não apenas a fazer uma leitura ou um estudo mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas de ter ele como livro de cabeceira, como obra da mais importante que nós podemos recorrer, sobretudo nos momentos difíceis e nas aflições, quando elas surgem em nossa vida. Mas é um livro que, pela riqueza de elementos e de informações, exige uma leitura constante. Então, grandes médiuns que nós tivemos no Brasil, como Ivone do Amaral Pereira, o próprio Chico Xavier, e ainda que temos entre nós Nivaldo Pereira Franco, eles sempre fazem assim uma referência segura de como esse livro é lido e relido por eles. Então, é exatamente nesse sentido que nós vamos hoje fazer uma viagem rápida nos primeiros capítulos, até o capítulo 5º, que é o que trata da justiça das aflições. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós vamos na introdução, na apresentação do livro, nós percebemos o seguinte: a raiz de onde essa obra foi estabelecida, o conteúdo básico dele. Através dos 5 evangelhos, aliás, dos 4 evangelhos que compõem a Bíblia, sobretudo o Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, se extraiu, através do amparo e da ajuda da espiritualidade elevada, todo o conteúdo que a Bíblia, nessa parte, se referia àquilo que diz respeito à conduta moral, ao comportamento nosso. Porque, como os Espíritos deixaram bem claro, é nessa área onde todas as religiões, sobretudo cristãs, se encontram, se harmonizam. Porque em todas elas o conteúdo do ensino moral do Cristo é o mesmo. Então, nas igrejas católicas, já que existe mais de uma delas, nas igrejas evangélicas, aquilo que é a base do conteúdo moral ensinado pelo Cristo é inatacável. Faz parte de todas elas. E é justamente nessa parte que a espiritualidade elevada retirou
o material básico para formar o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é de uma forma bem lógica e racional tratada na introdução do livro. Mas nós vamos entender por que é que resolvemos utilizar essa obra nessa síntese para chegar no nosso tema. O capítulo que vem em seguida, o primeiro capítulo, é aquele que tem um nome assim: Não vim destruir a lei. Exatamente a expressão utilizada pelo Cristo ao dar início a toda a sua divulgação do reino de Deus entre os judeus. Ele primeiramente apresentou aquilo que era da máxima significação para o conteúdo de ensino que ele trazia. Então, uma das posições logo iniciais do Cristo foi: não vim destruir a lei. A lei que os judeus tinham, a lei que a tradição religiosa, entre eles, organizou nos chamados livros sagrados que compõem a Bíblia, Jesus, apresentando-se, disse logo: não se preocupem, eu não vim destruir a lei. Assim também o Espiritismo, ao trazer a revelação nova, cuja base é o próprio Evangelho do Cristo, de forma estratégica e perfeita, colocou como primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo o título Não vim destruir a lei. E compondo o capítulo, a espiritualidade vai tratar exatamente de que a nova revelação que agora o Espiritismo traz se baseia e tem por estrutura o próprio Evangelho do Cristo. E se o Evangelho do Cristo não vinha destruir a lei que a tradição dos judeus trazia, o Espiritismo também vem dizer a todas as denominações cristãs ou religiões que mais adiante surgiram que ele não veio combater nenhuma delas. E de maneira nenhuma veio estabelecer um código novo de moral. A moral é única e permanente. É aquela estabelecida pelo Cristo. De tal maneira que o próprio apóstolo Paulo havia dito em uma de suas cartas: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. E se referiu o apóstolo ao fato de que a profundidade do ensino do Cristo, estabelecida na lei do amor, sempre foi a mesma, não só para a Terra, mas para todos os planetas que compõem o cosmos, porque essa lei é a lei de Deus. Então, primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é: não vim destruir a lei. E isso é muito significativo. O segundo, aliás, o primeiro capítulo, o qual nós fizemos essa rápida síntese, Jesus coloca de forma ímpar que não veio destruir a lei. Agora vamos para o capítulo 2, que traz em sua síntese o seguinte: meu reino não é deste mundo. Então, capítulo 1, não vim destruir a lei. Em seguida, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. E nesse capítulo, nós iremos ver a conexão profunda que existe entre o ensino do Cristo, quando ele veio chamar a humanidade ao reino de Deus e dizer que o reino dele não era deste mundo, a significação profunda que o conteúdo da vida espiritual, revelada através da mediunidade na doutrina espírita, vinha deixar para nós bem claro que a nossa verdadeira pátria não é a pátria material, é o mundo dos espíritos, é o reino dos céus,
na palavra usada pelo Cristo. E de lá nós temos, em termos de revelação espiritual, as possibilidades da evolução infinita. Então o Cristo coloca, aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo coloca numa sequência justa, após não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo. E aí abre-se um conteúdo sobre o ponto de vista, a maneira nova pela qual nós somos chamados a observar essa vida, as interações constantes que existem entre o mundo espiritual e o mundo físico. E mais adiante nós iremos entrar no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. E esse há muitas moradas, colocado pelo próprio Cristo, recebe agora no Espiritismo a sua contextualização para a época em que nós vivemos. A época na qual os avanços científicos e tecnológicos vieram nos trazer um conhecimento do universo infinito, dos bilhões de planetas que existem, só na nossa Via Láctea. E aonde, em termos de probabilidades matemáticas, sabe-se com absoluta certeza que outros existem com condições similares ao da Terra. Então há muitas moradas na casa do Pai, porque através do universo infinito existem os mundos adequados aos níveis evolutivos dos espíritos que vieram das mãos de Deus. O quarto capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo, que é aquela indicação explícita para a compreensão da reencarnação. Então a reencarnação, ela vem de uma forma bem estratégica no Evangelho segundo o Espiritismo, mostrar para nós de que, para termos a exata noção da misericórdia infinita de Deus, nas possibilidades imensas para o crescimento evolutivo de cada um de nós, a necessidade imprescindível de haver a reencarnação. E esse quarto capítulo, ele vai estabelecer as bases para aquilo que nos traz os estudos dessa noite, que é justiça das aflições, e que está no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Ora, a questão maior que a criatura humana tem, eu me lembro disso, bem antes de conhecer a própria doutrina espírita, é entender por que o sofrimento na Terra é dividido de forma tão desigual. Por que, de uma maneira aparentemente absurda, os bens, doenças e provações, o que para as criaturas humanas pode ser felicidade ou infelicidade, é dividido de uma forma tão desproporcional, aonde muitas vezes uma criança recém-nascida surge portadora de problemas, de limitações congênitas, que aos olhos da criatura humana apenas há uma absoluta incompreensão da razão daquilo. Ora, é justamente por estarmos com a nossa visão limitada e direcionada apenas para o mundo de efeitos, porque a Terra é um mundo de efeitos, não é um mundo de causas. Aqui nós trazemos, na nossa rápida passagem pela existência do corpo, todo o gabedal de experiências outrora vividos, aonde, devido à nossa imaturidade espiritual, a nossa falta de entendimento dos objetivos elevados da vida,
fomos de encontro às leis divinas e estabelecemos através de atitudes de desequilíbrio, de vício, de ações contrárias à lei do amor, o campo minado para mais adiante colhermos limitações, problemas e dificuldades como necessidade fundamental para não voltarmos a cometer os mesmos erros. Ora, mas para entender isso, é preciso já estarmos trabalhando essa perspectiva de visão espiritual que o Evangelho segundo o Espiritismo já veio esclarecendo a nós desde os primeiros capítulos. E é exatamente na questão da justiça das aflições que mais a humanidade nos dias atuais tem tido necessidade. Porque através da multiplicação dos meios de comunicação em massa, das mídias, da TV, das redes sociais, do Facebook, dos WhatsApps, cada vez mais nós sabemos de tudo o que ocorre na Terra a todo instante. O problema se agrava muito porque, devido à natureza inferior da criatura humana, os meios de comunicação em massa sempre têm dado predominância às ocorrências de natureza desastrosa, aos crimes, aos problemas ligados ao uso de drogas, aos vícios. E isso faculta com que, de uma forma grotesca, a maioria da humanidade nos dias atuais ingira, absorva e engula uma quantidade astronômica de informações e de conteúdos que projetam-lhe, no jogo das aparências materiais, o entendimento da ausência de Deus, ou o entendimento da absoluta falta de critério de justiça no que acontece com a criatura humana. É essa situação que nós estamos vivendo nos dias atuais. E o resultado delas, que muito tem sido alvo de advertências da Organização Mundial de Saúde, é a incrementação das doenças de ordem psíquica. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico e outras síndromes começam a tomar volume assustador. Segundo pesquisas feitas pela OMS, o próximo ano, a segunda doença mais incapacitante que a humanidade, de uma forma geral, vai estar lidando, será a depressão. A primeira delas é as doenças cardíacas e a segunda será a depressão, dando inclusive o alerta imenso à quantidade de problemáticas na área decorrente do suicídio, porque mais de 90%, estatisticamente se falando, dos casos de suicídio são provenientes dos distúrbios mentais, com a predominância da depressão, seguido de doenças graves na área psiquiátrica, como a esquizofrenia, e também tendo a ansiedade e essa síndrome que citamos, o fechamento desse quadro. Então, voltemos a entender. A origem desse quadro avassalador, com o qual a humanidade está lidando, é proveniente de quê? De uma visão materialista do mundo, aonde os meios de comunicação em massa, de uma forma absurda, incentivam e divulgam notícias e ocorrências que chocam o homem em relação
as leis divinas e a justiça dessas leis. Não precisamos dizer que aí é onde, de uma forma imprescindível, o papel que a doutrina espírita tem, ao tornar-nos de forma racional e lógica conhecimento do funcionamento dessas leis e a justiça delas, é o maior antídoto. E é por isso que nessa parte da justiça das aflições, no mesmo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, há um item lá que tem a seguinte epígrafe: o suicídio e a loucura. E os espíritos, analisando esse conteúdo, vão dizer de forma bem clara que o Espiritismo é o maior antídoto para esses dois grandes males da humanidade. Que já naquela época, o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1864. Mas já naquela época, as advertências em torno disso já eram alvo por parte da espiritualidade. Então nós temos um trabalho de divulgação, de levar ao conhecimento das pessoas essa compreensão de como as leis de Deus funcionam, para que elas entendam que a realidade do mundo material, na verdade, não é apenas o que se apresenta aos nossos olhos, mas é o resultado de uma composição na qual as vidas passadas, inclusive é devido a isso que há também nesse capítulo um item esquecimento do passado, que mais adiante nós iremos dar alguma elucidação com base no Evangelho. Mas o que vem colocado de uma forma bem clara é de que é preciso olhar a vida do ponto de vista espiritual, para entender as anomalias, as aparentes injustiças que ocorrem no dia a dia na nossa vida e na vida da humanidade, para não se levar à perturbação e às aberturas a essas síndromes ou a esses estados de depressão que se mostram de uma forma tão avassaladora. Então, é preciso, e nós incentivamos muito nesse aspecto, a divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas vezes damos a sugestão que esse livro ele é encontrado nos preços mais variados. As edições populares custam R$5 essa edição, que é uma forma bem interessante de divulgar a doutrina, esquecer um evangelho desse no ônibus, quando se vai ao cabeleireiro, a mulher levar o livro e deixar lá para esquecimento intencional. E, sempre que possível, facilitar a aquisição dessa obra para as pessoas que têm alguma dificuldade. Porque esse é um livro que é para ser um livro de cabeceira. Aquele que muitas vezes, se a gente tiver com certa dificuldade, antes de dormir, fazer uma leitura de um parágrafo, de uma página, e muitas vezes daquilo ali receber um tranquilizante, indispensável para uma boa noite de sono. Então nós voltemos aqui que esse capítulo, nós temos ele como um dos mais importantes do livro. Não que haja um capítulo sem importância, mas um dos mais importantes é o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, devido à questão do sofrimento na terra. Sem esquecer que logo em seguida, capítulo 6 é o Cristo Consolador. Já no capítulo 6, haverá uma consequência disso que nós estamos aqui tratando. O Cristo Consolador é a própria realização
feita por Jesus no Evangelho de João, do surgimento do Espiritismo. Aquela doutrina que viria lembrar os ensinos do Cristo, viria acrescentar ensinamentos novos, porque naquela época a humanidade não estava habilitada a compreendê-los. E no tempo certo disso surgiria a doutrina, como de fato aconteceu. O Brasil, onde nós vivemos, é a terra escolhida pela espiritualidade, de uma forma até profética, a transferência da doutrina espírita da França para o Brasil, como é mostrado a nós no livro Brasil, o Coração do Mundo Pátria do Evangelho, uma realidade na qual um conjunto de espíritos elevados se destinaram a reencarnar nas terras brasileiras para que, de uma vez por todas, ser fincada as raízes fundamentais do Evangelho do Cristo. Desde Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, no século XVIII, há também Adolfo Bezerra de Menezes, entre o século XVIII também, ser aquele que trouxe as bases de união para os espíritas e realizou um trabalho federativo estabelecido lá no Rio de Janeiro, na época, dando todo um fortalecimento para a divulgação da doutrina espírita mais adiante. E depois tivemos nada mais, nada menos do que a reencarnação de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco, que ainda está entre nós, de Ivone do Amaral Pereira, que reencarnou no ano de 1900, e de uma série de grandes e importantes médiuns que têm surgido no Brasil como cumprimento dessa promessa de que seria aqui, de fato, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então, voltando ainda um pouco à questão da justiça das aflições, ela se reveste de um ponto muito delicado, que é aquele que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Porque o relacionamento da criatura humana com Deus, em termos de compreensão da vida, ele é fundamental. Se a gente tiver, e isso é possibilitado pela doutrina espírita, a exata compreensão desse funcionamento das leis divinas, a certeza inamovível do amor, do perdão e da misericórdia de Deus, resolve todos os problemas que a gente possa ter. É muito comum para aqueles que começam a conhecer o Espiritismo passar por aquele período eufórico aonde a constatação da imortalidade da alma através da mediunidade, a constatação da justiça de Deus através do conhecimento da reencarnação e o entendimento que a doutrina dá para os enigmas da nossa existência em particular, que cada um de nós traz do seu passado diríamos, um enigma, um segredo de dificuldades e de provas, cuja solução e entendimento está dentro de cada um de nós. Mas isso é tremendamente facilitado com o conhecimento do Espiritismo. Então, quando se conhece o Espiritismo, a gente passa, isso é comum por aquele período que diz: pronto, encontrei meu porto seguro. Agora eu sei as razões pelas quais eu estou na Terra, os problemas e as dificuldades que tenho passado e que têm surgido. Eu posso, mesmo sem se lembrar das reencarnações passadas,
o que é uma bênção de Deus, uma misericórdia. Esse capítulo que nós estamos tratando das aflições cuida disso, no item esquecimento do passado. Vai dizer que, de forma bem sintética, que na verdade nós não temos o esquecimento absoluto, de que através da intuição e da inspiração nós recebemos advertências, ideias do que precisamos corrigir em nós, do que ficou errado do passado. E isso de uma forma a preservar o nosso equilíbrio mental, psíquico. Porque para aqueles que muitas vezes, devido a certos tipos de provas que trazem para essa vida, têm acesso ao que já viveram no passado, não poucas vezes abrem o campo para as doenças psiquiátricas graves, como a esquizofrenia, entre outras. Então, vantagem nenhuma ter acesso direto ao que a gente fez no passado. Mas há uma vantagem imensa em, pela intuição e pela inspiração, termos aquelas ideias, clichês do que precisamos melhorar e o que precisamos cuidar para não repetir erros, vícios ou desequilíbrios. Então, nesse item esquecimento do passado, essa questão vai ser trabalhada de uma forma muito bem cuidada. Antes dela, 2 aspectos a espiritualidade esclarece que são muito importantes para compreender a justiça das aflições. É quando a espiritualidade diz assim: causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. E começa deixando bem claro para nós que a maioria dos sofrimentos que a gente passa tem por origem a vida atual. O fato de termos aberto portas para desequilíbrios morais, emocionais, para decisões erradas. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer: quantas uniões desgraçadas cuja base foi o dinheiro, a moeda no bolso. Quantos sofrimentos não surgem por falta de atenção e cuidado no equilíbrio de gastos na manutenção da vida material? Quantas vezes nós não poderíamos dizer: se eu houvesse pensado melhor, não teria feito tal ou tal coisa? E essas aflições, como a espiritualidade coloca, é o campo maior. Mas eles continuam. Há determinados sofrimentos que prevenção nenhuma, cuidado nenhum poderia evitar de ocorrer. Que é aí quando o Evangelho vai nos levar ao entendimento das causas anteriores das aflições. E aí a espiritualidade vai dizer: aqueles que desde a infância nascem com limitações físicas graves, aqueles que, por maior cuidado que pudessem ter, sofreram falências e perdas que levaram a uma situação de pobreza ou miséria, e que não havia como evitar. Então, as situações, e aí é que entra a compreensão das causas anteriores, que é preciso levar o olhar para o que eu fiz numa vida passada. Por que eu estou passando por essa circunstância, se tudo eu fiz para evitar que isso acontecesse? E é aí aonde esse entendimento
dado a nós pelo Espiritismo é de um valor insofismável, porque vai nos ajudar, sobretudo, a não abrir campo para um sofrimento devastador, como, por exemplo, pela perda de entes queridos, que é um dos itens também desse capítulo, aonde muitas vezes o fato, por exemplo, da morte de um filho, leva uma mãe e um pai a um nível de tristeza que, estabelecido durante um período maior, abre um campo para a depressão, de tratamento muito difícil, porque nós aprendemos com a doutrina espírita que há inúmeros casos de processo depressivo cuja eficácia de recuperação precisará do tratamento médico e do tratamento espiritual, os dois juntos, para que o problema se resolva, muitas vezes. Mas vejam, lembrando aqui aquele caso do livro Entre a Terra e o Céu, trazido a nós pelo médium Francisco Cândido Xavier e do Espírito André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu. Toda a estrutura do livro é para nos levar, sobretudo, à compreensão das desencarnações durante a infância. Nos primeiros capítulos, a morte de um personagem que recebe o nome de Júlio, aos 6, 7 anos de idade, que ao ir para uma praia, para um banho de praia com os pais, morre afogado. E aí o livro vai nos dar o exato entendimento da causa daquele afogamento, que era um complemento de uma encarnação anterior, na qual aquele espírito havia se suicidado e precisaria, para a sua recuperação definitiva, essa frustração da continuidade da sua reencarnação. Mas não só isso, vai mostrar também o envolvimento que os pais atuais tinham com aquele suicídio do passado. Porque no Espiritismo nós aprendemos que na família ninguém sofre em conjunto sem haver causas em conjunto que deram origem àquilo. E aí o livro vai se desdobrar, deixamos aqui apenas um incentivo para aqueles que não conheçam o livro, Entre a Terra e o Céu, que nos traz assim uma informação muito rica nesse entendimento das aflições. E de como depois o Júlio volta a reencarnar, inclusive na mesma família, e como aquela situação foi resolvida definitivamente pelas tentativas frustradas durante a infância que aquele espírito teve. Então, é o Espiritismo que nos dá esse antídoto, porque ele não nos chama para ter uma fé cega, para acreditar porque os Espíritos ensinaram. Tudo que nós aprendemos na doutrina espírita é sempre levado para o uso da lógica, da razão, do bom senso. Então o espírita ele não vai acreditar em uma situação como essa que eu citei por dogma religioso que o Espiritismo trouxesse, mas pelo uso do entendimento e da lógica, e de como tudo se encadeia no projeto de Deus, aonde o entendimento maior que a espiritualidade nos projeta é de que quem está no comando de tudo é Jesus, é o Cristo cósmico, mesmo para as situações de absoluta anomalia e problemáticas que o homem cria. Mas depois de tudo, acaba o mal sendo usado na própria superação e fomentação do bem.
às vezes como instrumento cego, mas que no tempo devido e na hora certa surge o progresso, a evolução e a melhora. Então, há um caso que também queríamos fazer referência, àquele que alguns estudiosos da biografia de Francisco Cândido Xavier têm conhecimento, que é de uma família. Na época, Chico ainda fazia visitas, sobretudo dia de sábado, a famílias mais necessitadas, levando normalmente não só o pão material, mas também o pão da bênção do culto do Evangelho no lar. E havia uma casa muito pobre, onde morava mãe e filha, e que muitas vezes a mãe chegava ao ponto da necessidade de pedir esmolas. A filha era absolutamente inválida, portadora de problemas neurológicos muito graves, e era alvo constante de visitas para a realização desse culto por Francisco Cândido Xavier. E a jovem, a filha dessa mãe, se chamava Valéria. É um caso muito conhecido na biografia de Chico, porque Valéria tinha um problema neurológico tão grave que ouvia muito mal e falava pior ainda. Ela não falava, ela grunhia, balbuciava. E certa vez, ao realizar um desses cultos, Chico teve a ideia de tentar ver se Valéria falava o nome Jesus. E depois de tentar muitas vezes, disse, mas tente falar Jesus. E ela conseguiu fazer um Exu ou alguma coisa parecida, Jessuo. E aquilo foi a maior alegria, porque ela dizia aquilo já depois de um esforço imenso. E Chico ficou muito alegre. E depois disso, voltou para casa, e antes de ir novamente para o culto naquela casa, ele pensou, hoje Valéria vai falar o nome completo de Jesus Cristo. E quando chega na casa de Valéria, tem a notícia que, na verdade, ela houvera falecido. E aquilo para ele foi muito consternador, porque já fazia bastante tempo que ele dava assistência àquela família, que era só da mãe e da filha. Aquilo se passou. Rolaram anos e anos, e mais adiante Chico veio a ter certa problemática do coração. E foi levado para um tratamento médico e feito aquilo que é muito conhecido, chamado de cateterismo, e que deixou ele muito abatido, muito abalado com o tratamento. E quando ele estava repousando, ele sente a presença de um espírito luminoso. E aquele espírito se apresentou e Chico disse, quem é você? Ele disse, não, Chico, você sabe quem eu sou. Mas me diga o seu nome. E aquele espírito, a princípio, fez uma imposição de mãos em Chico sobre o coração. Chico teve um alívio imenso da problemática que estava passando. E antes que o espírito saísse, ele disse, mas me diga qual é o seu nome. E aquele espírito disse, não vou dizer o meu nome, Chico. Eu vou dizer só uma palavra. E aí ele repetiu aquela tentativa de Exu, de Jesus. E aí Chico teve a lembrança exata de que era aquele espírito que, há muitos anos atrás, ele houvera dado assistência a ele e à mãe.
Então, a questão toda do sofrimento e da aflição tem as causas retratadas nas vidas anteriores. No livro Vozes do Grande Além, há uma mensagem desse espírito, Valéria, onde ele explica as razões das provações que tinha passado na sua última encarnação. E nos dá a entender exatamente como as marcas do que a gente já viveu se estabelecem de uma forma mais clara quando nós conhecemos o Espiritismo, em perceber certos detalhes na vida atual. Eu trouxe aqui para aumentar mais o conteúdo de informação sobre o tema, uma passagem, eu vou ver aqui apenas um parágrafo, desse livro Pensamento e Vida, que também é de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. O livro Pensamento e Vida, ele é dito a nós na sua introdução, que é uma espécie de manual, o qual nós tivemos acesso, a maioria de nós, antes de ter encarnado. Manual de preparação para os encarnados. E esse manual, Emmanuel nos vem trazer a recordação ao nos mandar o conteúdo pela mediunidade de Chico Xavier. E tem um capítulo, que nós vamos ler aqui só o parágrafo, que trata desse entendimento das aflições. Vejam só o que diz. É o capítulo da sociedade. Ele fala o seguinte: em todas as épocas, a sociedade humana é um filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando para os cimos da vida, em obediência aos dítames da evolução. Então, nós temos na vida em sociedade a teia, a composição dos traços que a nossa caminhada evolutiva vem marcando. Mas é preciso, como diz Emmanuel aqui no final, estar atento para não retardar o passo na planície vulgar, e sim acelerando para os cimos da vida, em obediência aos dítames da evolução. Essa obediência aos dítames da evolução é exatamente aquilo que diz respeito ao nosso esforço máximo de harmonização com as leis divinas, para diminuirmos a criação de aflições na existência atual e resolvermos de forma eficaz aquelas aflições que estejamos a passar por necessárias face à plantação amarga que temos feito no passado. Então, para que isso ocorra em nós de uma forma eficaz, é preciso acelerar o passo no caminho do bem, da caridade, da fraternidade, em nos colocarmos na posição de ser instrumentos da espiritualidade benfeitora na criação de uma sociedade mais humana, mais cristã, mais voltada para a sua real natureza, a espiritual. Porque todos nós
viemos de uma sociedade que existe do lado de lá, em estruturas e cidades, que começamos a ter um conhecimento mais de perto pelas obras mediúnicas de Francisco Cândido Xavier, desde o livro Nosso Lar, aonde começamos a ter assim detalhes dessas atividades e como elas influenciam as nossas atividades aqui na Terra. Então, isso foi apenas um esboço sintético que tentamos estabelecer com base nesse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições, para que realmente agora, com essas possibilidades renovadoras que o Espiritismo nos dá, termos uma encarnação de todas as outras que já tivemos, com marcas bem definidas em termos de progresso e de aperfeiçoamento espiritual. Que Jesus, que os amigos e benfeitores espirituais nos amparem cada vez mais e que em outras oportunidades possamos aqui estar reunidos. Muita paz para todos.